capítulo número 37, aleluia, glória a Deus. Tem gente que está já para dizer para outra assim: olha, me segura aqui, senão eu vou voar nessa noite, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu não sei você, mas eu estou sentindo o cheiro do cheiroso, aleluia. Eu sinto o cheiro da presença, sabe, do Espírito Santo de Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela diz que Jó, no livro de Jó, dizendo que mesmo que a árvore, que ela foi cortada, mas que ela tem a raiz fincada junto a um ribeiro de água, ao cheiro das águas ela brotará. Ei, deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite, aleluia. Talvez você veio aqui murchinho, talvez você veio aqui dizendo assim: Senhor, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, aleluia. A palavra de Deus, ela diz que aqueles que crêem em Jesus, como diz as Escrituras, rios de águas vivas brotarão do seu interior, aleluia, aleluia. Tem gente que crê aí, tem gente que crê, aleluia. Eu já vejo águas, eu já vejo a presença do Espírito Santo de Deus brotar do teu interior, meu amado. Oh, glória, aleluia. Quem achou a palavra, quem achou Ezequiel 37, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos, e Ele me conduziu entre os ossos que cobria o fundo do vale, espalhando por toda parte, e estava completamente seco. Então Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos podem viver? Respondi: Senhor, soberano, tu sabes. Então Ele me disse: profetiza a esses ossos e diga: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Pode sentar. Glória a Deus. Quem trouxe a palavra de Deus, levante assim a sua palavra, assim a sua Bíblia. Glória a Jesus. Viu? Não esqueça, a Bíblia do smartphone, ela é legal, ela é boa, mas essa aqui ainda é a melhor, a the best. A de papel continua sendo a melhor. O profeta Ezequiel, ele é tido, como os estudiosos da Bíblia, como um dos profetas maiores, juntamente com Isaías, juntamente com Jeremias e juntamente com Daniel. Ezequiel, ele é considerado um dos profetas maiores, não porque ele seja maior do que os outros profetas, mas porque ele profetizou por um tempo muito longo. A Bíblia diz que por o povo desobedecer a Deus, pelo povo se afastar de Deus, Deus se acabou entregando a sua nação, seu povo escolhido, a uma nação chamada Babilônia. Nabucodonosor entrou em 2 vezes para levar alguns cativos, e Ezequiel, ele foi dos que foram levados cativo para a Babilônia, e eles foram presos, mas alguns
daqueles que foram escolhidos para serem levados cativo para a Babilônia, eles tinham uma certa liberdade lá na Babilônia. Daniel foi um dos que foram levados para morar junto com o rei. A Bíblia diz que Ezequiel também, como um profeta, alguém sábio, estudioso, ele foi levado, ele tinha uma certa liberdade, mas ele via o povo de Deus na escravidão, ele via o povo de Deus sofrendo, e a palavra de Deus, ela vai dizer que em um tempo em que Ezequiel estava meditando em Deus, um tempo em que Ezequiel estava ali na beira de um rio, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele dá uma visão para Ezequiel. Ele começa a mostrar algumas coisas, a situação do povo de Deus para Ezequiel. Ele começa a mostrar porque o povo de Deus estava naquela condição, que era uma colheita na qual eles estavam colhendo. Mas quando chega no capítulo 37, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele vem ali em Ezequiel, porque ele estava orando, porque ele estava querendo uma resposta de Deus. Quem sabe Ezequiel estava dizendo: Senhor, aonde estão as tuas promessas? Quem sabe Ezequiel olhava para a situação do povo de Deus e dizia assim: não tem mais jeito. E a Bíblia diz que Deus, ele leva Ezequiel em uma visão. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre mim, mesmo naquela situação, mesmo passando o que Ezequiel estava passando, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava ali sobre a vida de Ezequiel. Ei, eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite para dizer para você que não importa aquilo que você esteja passando neste momento, a dificuldade que você esteja passando, eu vejo a mão do Senhor sobre a tua vida nessa noite, e Ele vai trazer uma revelação de vida para te dar uma direção. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, e o Espírito do Senhor levou ele a um vale cheio de ossos. Deus olhou para Ezequiel, levou Ezequiel no lugar onde tinha acontecido uma batalha. E naquele tempo, os exércitos, eles lutavam, eles matavam o outro exército, e eles deixavam os corpos jogados. E aí no calor do tempo, no calor de mais de 40 graus, o corpo ia se decompondo, a carne ia voltando para a terra, e o osso que não se consumia ficava jogado ali. Então quem passava ali por aquele vale, encontrava ali muitos ossos secos. Uma situação que você olhava e falava assim: coitado desse exército que foi derrotado, não tiveram nenhum enterro digno. E Deus leva Ezequiel através da presença, através do Espírito Santo dele, conduz Ezequiel no meio daquela situação, ele mostra aquela situação para Ezequiel, e ele faz uma pergunta muito interessante para Ezequiel. Ele diz: por acaso esses ossos podem ter vida novamente? Aos olhos do homem, não. Talvez aos seus olhos, aquilo que você está passando não tem solução, não tem jeito. Meu casamento não tem jeito mais, meu filho não tem jeito, meu marido não tem jeito. Você olha e já perdeu todas as esperanças. E a primeira coisa que eu vejo que Deus faz aqui com Ezequiel é mostrar para ele
real situação daquele povo. É um povo morto, é um povo que não tem perspectiva nenhuma, é algo que já desistiram. E Deus faz a pergunta para Ezequiel, que vale $1 milhão: filho do homem, acaso esses ossos podem viver? Ezequiel olha aquela situação e diz: Senhor, só Tu sabes. Eu não acredito mais. Talvez você tenha desistido. Talvez você fale assim: não vale mais a pena, eu não acredito mais. Eu lembro da história de um homem que trouxe o seu filho para Jesus curar. E ele chegou para Jesus e disse: Senhor, se o Senhor puder, o Senhor cure o meu filho. Jesus olha para ele e diz assim: se eu puder, tudo é possível àqueles que crê. Aleluia. Eu vou repetir: tudo é possível àqueles que crê. E eu tenho a consciência aqui nessa noite, o Espírito Santo ele comunica no meu coração que aqui nessa noite tem muitas pessoas que acreditam, tem muitas pessoas que crê, mas tem pessoas aqui que não acreditam mais, que não crê mais. Como esse homem, ele disse, Jesus diz: olha, tudo é possível àquele que crê. Sabe como ele diz para Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Nessa noite a minha oração é que Deus possa aumentar a sua fé, para que você possa entender que o nosso Deus é um Deus de milagre, que o nosso Deus é um Deus, aleluia, que Ele pode dar vida. O nosso Deus é um Deus que se apresenta no livro de Gênesis dizendo assim: eu sou o Deus que opera no meio do caos. A palavra de Deus, ela diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava no meio daquele caos, e disse Deus: haja luz, e começou a haver luz. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Talvez a tua circunstância, aquilo que você está passando, seja um caos na tua vida, mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que organizou o mundo, o mesmo Deus, aleluia, e o mesmo Espírito que ressuscitou Lázaro, Ele está aqui nessa noite para ressuscitar os teus sonhos. Ele está aqui nessa noite para te batizar com o Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite para te dar um novo fôlego. Ele está aqui nessa noite para te dar uma nova esperança. Ele está aqui nessa noite para renovar a sua vida. A Bíblia diz que Elias, o profeta de Deus, o profeta de fogo, pediu para Deus a morte, entrou dentro de uma caverna e disse para Deus: me mata. Sabe o que Deus disse? Não, Elias, você tem muita coisa para fazer aqui na terra. Ei, deixa eu dizer para você uma coisa aqui nessa noite. Deus, você pode ter desistido dos seus sonhos, mas Deus não desistiu primeiro de você, e Deus não desistiu dos seus sonhos, aleluia. Aquilo que você está passando vai servir de um grande testemunho para as pessoas dizer: só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que Deus manda um anjo, e o anjo alimenta Elias, e diz: Elias, levanta, o teu descanso não é agora. E a Bíblia diz que com aquele alimento que ele comeu, com aquele pão que ele comeu, que um pão que veio do céu, aleluia, um pão que foi trazido pelo um anjo do céu, a Bíblia diz que o pão que veio do céu sustentou Elias, e ele andou por mais
40 dias. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você não sabe nada, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer te dar um pão para te sustentar, para que você tenha força, aleluia, porque Ele quer fazer um milagre na tua vida e mudar a tua história, aleluia. Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, por acaso esses ossos podem viver? Ele diz: Senhor, tu sabes. Sabe o que Deus disse? Então Deus lhe disse: profetiza a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe o que é que dá vida, irmãos? A palavra do Senhor. Deus diz, sabe, quando Ele diz assim, ó, profetiza, essa palavra profetizar, ela significa, eu nem vou trazer o hebraico, porque isso não interessa, mas ela significa, no original, ela significa você falar sobre inspiração divina. Falar sobre inspiração divina é quando você fala tomado pelo Espírito Santo de Deus. E você só consegue falar tomado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, se você tem tempo reservado para buscar a presença desse Espírito Santo de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, está difícil, está complicado na sua vida, mas não desista. Se você não pode orar de joelho, deite no chão. Se você não pode falar nenhuma palavra, chore. Se você não pode chorar, fique gemendo, mas vá para os pés do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus, ela diz assim, que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, Ele intercede com gemido inexprimível, aleluia. Quando o Espírito Santo vem na nossa vida, a gente começa a olhar aquela situação que era um caos na nossa vida, e a gente começa a profetizar. A gente vai dizendo, vai dar certo. A gente começa, sabe, experimenta, irmão, ter uma intimidade com o Espírito Santo. Isso vai te dar autoridade para profetizar. Porque profetizar aqui nesse texto, quando Deus diz para Ezequiel, profetiza, é falar sobre inspiração divina. Não é somente falar tipo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é só isso. É quando você é movido pelo Espírito Santo de Deus, que você olha pela a situação que você está vivendo. O Espírito Santo, ele vem com uma convicção tão grande dentro de você, uma inspiração tão grande. Aí você começa a dizer, vai dar certo, aleluia, vai dar certo, Deus vai fazer um milagre na minha vida, as coisas vão começar a mudar na minha vida, aleluia. Não é só palavra, é palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quando a palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo, as coisas começam a acontecer. Não é só falar, irmão. Você precisa falar, mas falar, sabe, ungido pelo Espírito Santo. As nossas palavras, ela tem poder, e quando ela é ungida pelo Espírito Santo, quando vem uma graça derramada do Espírito Santo na nossa vida, a nossa palavra, ela começa a ter autoridade. Essa semana eu estava falando para minha esposa hoje, essa semana eu estava orando, e aí eu estava de joelho, e o meu braço estava começando a doendo tudo isso aqui. Só que eu já estava ali um tempo orando, falando com o Espírito Santo, e o braço começou a doer aqui, daqui para...
E eu estava ali um tempo orando, quando o braço começou a doer, me veio assim uma ira, uma raiva daquele negócio lá. Eu falei, não, em nome de Jesus, agora toda a dor sai. Parecia que pegou assim, ó, tirou, como se tivesse pegado um pedaço de madeira, tirou assim. Eu nem acreditei, eu passei a mão assim, falei, cadê? Porque quando você está, aleluia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não há limites, aleluia. Os céus e a terra, eles se tornam um só. O céu se abre, a glória de Deus desce e o milagre começa a acontecer na nossa vida. O que Deus estava ensinando para Ezequiel é: fale, Ezequiel, profetiza, mas fale sobre inspiração divina. Outro sentido da palavra profetize aqui é declarar a mensagem de Deus. E como é que eu declaro a mensagem de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Aleluia. Conhecendo a palavra de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu começo a, sabe, quando eu estava doendo aqui na madrugada, eu olhei, não, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Sai! Eu senti assim, ó, como se arrancasse um pedaço de madeira. Eu olhei assim, eu até assustei. Por quê? Porque quando você conhece a palavra de Deus, você profetiza, mas você profetiza com autoridade. E você profetiza inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não é só conhecer a palavra só se torna rema. Quem já ouviu falar a palavra rema? A palavra rema é a palavra que ela vem direto de Deus, ela se torna vida naquele momento. A palavra rema, ela só vem com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Profetizar é a mensagem de Deus. Profetizar é agir como boca de Deus. Esse é o sentido da palavra profetizar. O primeiro sentido, falar sobre inspiração divina. Quando o Espírito vem para você assim, ó, e aí você começa a abrir a sua boca, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que eu estou fazendo aqui antes, e eu gostaria de pedir para todos vocês, quem faz louvor, quem ministra aqui em cima, quem canta, quem toca, quem prega, quem ora, antes de você subir, faça essa oração: Espírito Santo, eu não quero subir sozinho, vai primeiro, porque se eu for sozinho eu não tenho nada. Vai primeiro, que eu seja a boca do Senhor para a tua casa, que eu seja a boca do Senhor para a tua igreja. Então não tem a ver só com pregar, do conhecimento. Sabe, eu me converti em 93. Então de lá para cá eu já li muito a Bíblia. Mas a Bíblia, ela só se torna real na minha vida quando vem uma presença do Espírito Santo de Deus, tempera aquilo que está dentro do meu coração, aleluia, e aquilo que a palavra diz: rios de águas vivas brotará do seu interior. Por quê? Porque já vai te enchendo, aleluia, e vai transbordando para abençoar a vida de outras pessoas. Então Deus está dizendo a Ezequiel: olha, quando você profetizar fale sobre inspiração divina. Profetizar é declarar a mensagem de Deus. Profetizar é agir como boca de Deus. E quando a gente começa a buscar, a gente começa a fazer uns testes. Esses dias aí eu estava querendo falar com alguém, e eu estava ficando já chateado. Aí eu saí e falei assim: ô, faz alguma coisa, pai. Aí eu falei com a minha esposa, falei assim: eu vou mandar. A minha esposa, ele te mandou uma mensagem. Eu falei: não,
O dia inteiro eu mandei mensagem para ele, não me mandou. Mas eu estou segurando para mim não entregar ele na mão de Deus. Não vou orar para isso ainda não. Aí eu saí, quando eu entrei no carro, aí eu esqueci o negócio assim, eu liguei, abri o celular e ele mandou uma mensagem para mim. Aleluia. Quando você sabe, entende o que é profetizar. Profetizar não é só falar. Profetizar é estar cheio da palavra de Deus, porque a coisa que aconteceu aqui foi que Ezequiel, a palavra de Deus, ela veio na vida dele, aleluia. Se a palavra de Deus, ela não vem na minha vida, se a palavra de Deus, ela não vem para dentro de mim, aleluia, eu não tenho nada para profetizar. Mas se a palavra de Deus, ela vem na minha vida, ela faz parte da minha vida, quando eu abro a minha boca, aleluia, eu sou boca de Deus profetizando para a tua vida. Quando você abre a sua boca, aleluia, você é boca de Deus profetizando para a tua vida. Você fala sobre inspiração divina, você fala a palavra de Deus, você é boca de Deus. Outro sentido da palavra profetizar é liberar uma palavra espiritual com autoridade. Aleluia. Não é só liberar uma palavra, aleluia, é liberar com autoridade. É aquilo que Pedro e João, a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando estava indo para 3 horas da tarde no templo para orar, o paralítico está ali com a mão estendida, pedindo a esmola. Pedro, cheio de autoridade, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele olha para aquele paralítico, ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma autoridade que ela veio do céu, eu tenho uma autoridade que ela veio de Deus, eu tenho uma autoridade que ela é validada pela presença do Espírito Santo na minha vida. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, aleluia. Levanta, em nome de Jesus, levanta aí, levanta a sua mão para o alto aí. Deus amado, Pai eterno e todo poderoso, dá autoridade para essa pessoa, Pai, aonde tiver uma mão levantada, dá autoridade para ela agora, Pai. Ela vai chegar na sua casa, Deus, vai orar, em nome de Jesus. Pode baixar sua mão. Quando você chegar na sua casa, você vai orar com autoridade. Pastor, eu não tenho nem vontade de voltar para minha casa, o ambiente está pesado, aleluia. Você está carregando a presença de Deus agora, em nome de Jesus. Chega lá com autoridade, em nome de Jesus. Seja a boca de Deus, em nome de Jesus. Aqui não, Satanás. O meu marido, pastor, assim. Quando eu chegar em casa, ele nem vai estar. Quando você chegar em casa, você vai pegar o travesseiro onde ele dorme. Esse homem vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tem que falar com autoridade. Deus faz. Você tem exemplo? Tem. Quem conhece a minha esposa aqui, a Antônia? Levante a mão. Ela é bênção ou não? Eu digo pro pessoal que ela tem mais assim, ela tem mais entrada no meio da igreja do que eu. Mas no começo não foi sempre assim. Ela já contou isso. Eu lembro que no começo eu ia trabalhar, e aí eu pegava o ônibus 73, acho 573. Pegava o 573, tipo 5 horas da manhã, para ir trabalhar. E eu lembro que um dia eu estou passando dentro do ônibus sentado, e a Antônia está vindo das baladas. Eu falei: não, senhor, não pode. Eu comecei a orar. Comecei a orar e profetizar. Deus, a tua palavra diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E orando. Primeira coisa que Deus fez foi colocar uma enfermidade na Antônia. Ela se lembra, você tinha umas dor de cabeça que não resolvia, irmão.
Passava no médico, fazia exame, não resolvia. Aí um dia, glória a Deus pelas irmãs que oram e buscam a presença de Deus. Um dia as irmãs falaram para ela assim, ó: nós vamos lá na igreja aqui no São Cristóvão, vai ter festividade das irmãs. E quando elas convidaram a Antônia, eu também fui. E a igreja era uma igreja pequena. Entrou todas as irmãs que ficam lá na frente lá. Na época nós estávamos na Assembleia de Deus, todas as irmãs lá na frente. E os homens ficavam fora porque não dava para entrar. E eu lembro que estava lá o Eliasib. Lembra do Eliasib, o projeto Eliasib? Pastor Valdomiro. Eu lembro até do refrão da música dele, que ele estava cantando lá. Que é uma música dele, fala assim: poder de Deus para prostituta e por ladrão. Estava lá. E de repente, no final do culto, o pastor está pregando, no final do culto, eu só vejo as irmãs tudo feliz, que ele faz o apelo, o pessoal feliz, gritando, aceitando, gritando que alguém tinha aceitado Jesus lá. Aí eu chego que alguém chega para mim naquele alvoroço todo e fala assim: ó, tua esposa acabou de aceitar Jesus como o Salvador da sua vida. Falei: eita, glória de Deus, aleluia. Vale a pena profetizar, aleluia, a palavra de Deus inspirada pelo Espírito de Deus, porque Deus faz milagre. Ei, irmão, eu quero dizer para você: começa a profetizar na tua vida. Pastor, mandei muito currículo e ninguém me chamou. Comece a profetizar. O Deus que abre porta e ninguém fecha, o Deus dono do ouro e da prata, Ele vai abrir uma porta de emprego para mim. Ele vai cuidar da minha vida, aleluia, em nome de Jesus. Profetizar significa liberar uma palavra espiritual com autoridade. E Jesus Cristo, Ele já nos deu autoridade. Marcos 16 diz que Ele nos deu autoridade de pisar serpentes e escorpiões, de orar por os enfermos, de ser curado, de liberar a palavra de graça. É por isso que você tem que entender o poder da palavra de graça liberado, aleluia, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Tem poder. A palavra, presta atenção aqui. A palavra profetizada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Sabia disso? Ah, pastor, não, crente. Por isso que eu seguro muito. Eu não vou falar nada, vou ficar quietinho. Jesus Cristo, Ele está passando, está indo para Jerusalém, e Ele vê uma figueira bonita, com as folhas verdes, fingindo que ia ter fruto. Ele chega lá, ele olha, ele procura fruto naquela figueira, ele não acha nada, pastor Adriano. Ele olha para a figueira e diz só isso: nunca mais nasça nenhum fruto de ti. A Bíblia diz que no outro dia, quando eles estavam voltando, os discípulos olharam para ele e falaram: Senhor, você lembra a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem? Está murcha. Jesus Cristo disse: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês pedirão a esse monte: monte, saia daqui e vá para o outro lado, e isso vai acontecer, porque existe um poder sobrenatural naqueles que crê. Outro sentido da palavra profetizar aqui, nesse texto, é proclamar aquilo que Deus quer estabelecer. Vou repetir para você: proclamar aquilo que Deus quer estabelecer. Deus quer estabelecer uma grande família na sua vida, assim? Aleluia, profetiza. Deus quer que seu filho seja uma bênção, amém? Profetiza. Aleluia. Deus quer que você seja curado, amém?
Profetiza, aleluia. Deus quer que você receba milagres sobrenaturais na sua vida. Profetiza. Ah, mas é difícil. O milagre só é difícil quando você busca esse milagre com as tuas próprias forças. Mas quando é dentro da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus é o óleo, aleluia, que lubrifica a palavra para gerar milagres na nossa vida. É por isso que Deus, ele diz para Ezequiel: ei, Ezequiel, profetiza esse osso. Diga: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. O profeta, ele não era o principal, ele não era principalmente um adivinhador, não, ele era um mensageiro da palavra. Ele tinha uma autoridade dada por Deus. Quando você sabe por que o diabo, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele não vai se importar de você só vir na igreja. Eu costumo dizer que o diabo, ele até vem dentro da igreja. Ele levanta a mão, adora, ele canta os hinos. Ele abre a palavra. Está tudo certo. Ah, pastor, como é que o senhor fala isso? Não, o diabo entra dentro da igreja. Ah, é simples. Você nunca viu ninguém orar dentro de uma igreja lá e a pessoa se manifestar? Nunca. Jesus Cristo entrou, a Bíblia diz que ele chama uma mulher que estava encurvada há 12 anos, ela servia ali na igreja. Ele chama ela para o meio, ele ora por aquela mulher, expulsa o diabo dela, ela volta a andar direito, e ele diz assim: será que vocês acham que eu não poderia libertar essa filha de Abraão que estava aqui, amolestada pelo um capeta, um diabo, um demônio, 12 anos? Fica. E ele não tem medo. Pastor, o que é que o diabo tem medo? O diabo tem medo, aleluia, de um crente fraquinho, aleluia, que não sabe nem ler a palavra de Deus direito, mas é cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. O pouco que ele conhece da palavra, ele não conhece hebraico, ele não conhece aramaico, ele não conhece grego koiné, aleluia, ele não conhece, aleluia, inglês, francês, mas ele conhece que Deus é bom, aleluia. Ele conhece que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, o diabo tem medo de um menor crente aqui, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. O profeta era só um mensageiro, um proclamador, um arauto. Deus leva ele ali naquele monte de ossos, ele diz: profetiza para esse osso seco. Verso 9 diz: então ele me disse: filho do homem, profetiza aos ventos, anuncia uma mensagem e diga: assim diz o soberano, o fôlego venha dos quatro canto, sopre nesses corpos para que volte a viver. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmão? Não existe vida sem o sopro do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não existe uma igreja viva sem o sopro do Espírito Santo de Deus. Não existe um crente vivo sem a presença do Espírito Santo de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus que nos dá vida, é a presença do Espírito Santo de Deus que nos dá ousadia, é a presença do Espírito Santo de Deus que nos dá autoridade. Aleluia! E Deus quer nessa noite levantar homens e mulheres cheios de autoridade. Aleluia. Verso 10 diz: anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, e todos eles voltaram
e se levantaram e formavam um grande exército. O que eu vim falar aqui para você nessa noite? Eu vim falar para você que é um tempo de milagres. E milagres ele só acontece quando nós tomamos posse da autoridade da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para falar, para profetizar. Aleluia. Você não precisa ficar nessa situação, e você nem precisa aceitar essa situação. Você precisa tomar um posicionamento diante de Deus, que aquilo que é impossível se tornará possível, porque a Bíblia diz: tudo é possível para aquele que crê. Você crê? Amém? Aquilo que parecia impossível. Você pode ficar de pé? Aquilo que parecia. O que é impossível para você? Aquilo que parecia. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar ferramentas, irmão, para dizer: olha, a palavra é aquilo que você profetiza, e o Espírito Santo, ele dá vida à palavra que você profetiza. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Você ainda lê Bíblia em casa? Lê? Faz seu devocional da Bíblia. Devocional que a gente usa é estou falando da Bíblia. Faz o devocional com a Bíblia, lê a Bíblia, sim ou não? Quando você for ler, antes de você ler, tira 5 minutos e começa a orar. Começa a dizer: Senhor, eu vou abrir a tua palavra agora, eu vou ler a tua palavra, mas eu queria que o Senhor trouxesse revelação do céu para a minha vida. Eu queria que o Senhor falasse comigo, sabe? Deus vai banhar a palavra que você está lendo com a unção tão grande. Que texto que você já leu 500 vezes vão começar, sabe, a meio que florescer, ficar brilhando ali. Já aconteceu de tempo de eu estar, pastora Tessa, lendo a Bíblia, e de repente eu estou passando, lendo bem rápido, e de repente eu estou vendo um versículo ali, ó, brilhando, parece que está brilhando. Aí eu vou para frente e olho para o versículo que está brilhando. Aí eu olho, o versículo está brilhando. Aí eu falei: peraí, Deus quer falar alguma coisa aqui. Aí eu volto, falou: fala, Deus, porque o teu servo ouve. Aí eu começo a ler aquilo lá. Deus começa a trazer revelação. Deus começa a mostrar, porque o nosso Deus é um Deus de revelação. É um Deus que quer mostrar para você os planos que Ele tem ao teu respeito. Certa vez a Bíblia diz que Deus ele ia destruir Sodoma e Gomorra, e Ele olha para Abraão e diz: por acaso eu vou esconder algo que eu vou fazer do meu servo Abraão? Ei, Deus não quer fazer nada oculto de você. Ele quer que você, aleluia, saiba daquilo que Ele quer fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus não conta os seus segredos para qualquer um. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Aleluia. Então, como que é, pastor? O que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que para Deus contar os seus segredos para você, você precisa começar a andar assim, ó, juntinho com Ele, amigo com Ele. Ele vai começar a revelar os segredos, os seus planos, os seus projetos,
aquilo que você está passando, aleluia, aquilo que você está vivendo. A luta está grande, pastor, mas não desista, não pare de lutar. Se Deus colocou um sonho dentro do teu coração, aleluia, Ele está aqui para te pegar pelo Espírito e dizer: olha, você pode olhar, pode ver um vale de ossos secos, você pode olhar a situação que você está passando e achar que não tem solução nenhuma, mas eu quero dizer, se você abrir a sua boca, aleluia, cheio do Espírito Santo de Deus, embasado na minha palavra, aleluia, os ossos secos, eles vão começar a ter vida e vai se levantar como um grande exército do Senhor. Amém? Se essa palavra falou com você nessa noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus venha te encher nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus venha te dar graça nessa noite. Aleluia. O altar está aberto. Você pode sair do seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Santo, Senhor. Tu és santo. Ah, Deus, tu revela os teus segredos, ó Deus, para os teus amigos. Ora, carabarabaxere, andarabai. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Aleluia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Pastores, líderes, comece a orar pelo povo, aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro nessa noite, Pai, para que o teu Espírito, o mesmo Espírito, ó Deus, que veio ali na vida de Ezequiel, ele possa vir, ó Deus, na vida do teu povo nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, derrama da tua graça nessa noite, Pai. A tua palavra diz, ó Deus, que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vai abençoando a tua igreja nessa noite, Pai. Vai abençoando o teu povo nessa noite, Deus. Vai abençoando, ó Deus, cada irmão, cada irmã nessa noite, Pai. Quebra todo laço, meu Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade, todo espírito, ó Deus, que está se alimentando dessa enfermidade, eu repreendo agora. Cai por terra agora em nome de Jesus agora. Toda incredulidade, toda frieza espiritual, cai por terra agora em nome de Jesus, ó Deus. Deus, derrama do teu fogo, Pai. Vem com o teu fogo nessa noite, Pai. Vem com a tua glória nessa noite, Deus. Vai tocando cada coração. Vai abençoando, ó Deus, cada vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te louvar. Em nome de Jesus, eu quero te adorar nessa noite, Pai. Pai, tu és Deus de milagre, Deus. Tu és o Deus de milagre, Pai. Deus, por acaso, ó Deus, não ardia o nosso coração quando o Senhor falava conosco, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nessa noite, Deus, abre os céus sobre a 8ª igreja do Nazareno, ó Deus, e vai abençoando o teu povo, vai abençoando a tua igreja, Pai. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, oh Espírito, sopra, Senhor, sopra, Espírito Santo, tens liberdade, Senhor. Vai tocando nessa noite, vai tocando nessa noite, Deus. Aviva nessa noite, Deus, que venha queimar, ó Deus, a tua presença na nossa vida. Vem queimar, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem com a tua glória. Manifesta, Deus, batiza com o teu Espírito Santo, ó Deus. Oh, arabaxere, andarabai. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Renova, Senhor. Renova, Senhor.